Você não consegue perceber que a gente está numa lógica de neocolonialismo descarada? Em 2020, os brasileiros que trabalham em Portugal contribuíram com 350 milhões de euros. Em 2024, a gente contribuiu com 1,3 bilhões de euros. Somando todos os imigrantes, o rendimento da arrecadação da Segurança Social foi de 1,6 bilhões. E sabe quanto que foi o pagamento de prestações de apoios, de subsídios, de benefícios que esses imigrantes têm direito? 687 milhões. Ou seja, a gente tem um superávit confortável de 1 bilhão de euros à custa dos imigrantes. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse superávit se deve porque os imigrantes estão indo super bem? Ou porque os imigrantes não têm documentação e a Segurança Social sempre nega pela falta de documentação e pela falta de intercomunicabilidade com a ANMA? Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu sarcófago, ao nosso canal. Hoje o vídeo é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais politizado, mas é um vídeo que toca a minha vida, toca a vida dos meus colegas e dos imigrantes que estão aqui em Portugal. E vamos lá que tá aquele pau. Esqueci de avisar, antes da gente prosseguir, eu vou mudar um pouquinho o formato do vídeo para poder apresentar umas matérias e poder ler um conteúdo com vocês durante o vídeo, tá bem? Então, se vocês assustarem com a mudança do layout, it's okay. We're gonna be fine. Então, a gente abre com essa matéria quentinha do público.pt e falando sobre Brasil sobe o tom e cobra a reciprocidade de Portugal na lei de nacionalidade. Em reunião entre diplomatas nesta quinta-feira, brasileiros dizem que portugueses podem obter cidadania no Brasil após 1 ano de residência legal, contra 5 anos em Portugal, prazo que poderá subir para 7. Eu acho isso muito interessante, porque esse é um momento muito oportuno para esse debate vir à tona, e a gente vai entender muito bem nos próximos slides, em que a gente vê as notícias. Aqui a gente está falando ainda da cordialidade que teve no tratamento dos diplomatas brasileiros e os portugueses, porque a diplomacia brasileira e portuguesa tem relações de muitos séculos, né, como sabemos. Entretanto, há uma certa resistência por parte da diplomacia portuguesa em fazer certas cedências ao governo brasileiro. Então, por exemplo, aqui a gente tem a menção de que o Brasil subiu o tom em relação à lei de nacionalidade, que passará por mudanças para dificultar o acesso à cidadania lusa ou portuguesa. Propostas nesse sentido foram apresentadas à Assembleia da República pelo governo de Luiz Montenegro e devem ser avaliadas pelos parlamentares em setembro, quando voltarem das férias. Um diplomata do Brasil disse que a possibilidade de portugueses obterem a cidadania morando 12 meses no Brasil está consagrada desde nossa Constituição de 1988. Ou seja, não faz o menor sentido um país com as relações centenárias que Brasil e Portugal têm manter essa disparidade no tratamento de um cidadão para outro cidadão. Enquanto um português que vai para o Brasil depois de 1 ano pode se tornar duplo cidadão ou brasileiro, um brasileiro que vem para Portugal tem que morar 5 anos após a chegada da sua residência legal e depois talvez ainda aumentem esse prazo para 7 anos. Um exemplo pessoal muito breve. Eu entrei com meu pedido em 13 de janeiro de 2023. O meu cartão de residência chegou no dia 4 de junho de 2025. E aqui é onde a gente mata no peito. Brasileiros pagam quase 1,4 bilhão de euros à Segurança Social de Portugal em 2024. A contribuição de 1,372 bilhão dos brasileiros à Segurança Social representa 4,65% do total arrecadado pelo sistema para bancar aposentadorias e pensões e 37% dos repasses feitos por estrangeiros. Ou seja, dos estrangeiros que estão contribuindo em Portugal, 37,6% são brasileiros. E no ano de 2024, isso somou a 1,4 bilhão de euros, ou 1,4 mil milhões de euros. E isso só se complica. Vamos ver. Frente a 2021, houve um crescimento de 465 milhões de euros, ou 2,8 bilhões de reais, e o salto foi de 194,8%. Ou seja, de 2021 até 2024, as contribuições que os brasileiros pagam para a Segurança Social basicamente triplicaram. Ponto final. Como a gente pode ver aqui, infelizmente, no total, os trabalhadores imigrantes injetaram cerca de 3,65 bilhões de euros na Segurança Social portuguesa no ano passado. Esse valor é 5 vezes superior ao total desembolsado pelo sistema, que circunda 688 milhões de euros. Ou seja, os imigrantes contribuem com 3 bilhões e usufruíram de 688 milhões. Portanto, um saldo líquido que chega a quase 3 bilhões de superávit. O faturamento total da Segurança Social no ano de 2025
no ano de 2024, ficou fechado em 25,8 bilhões de euros. A segurança social portuguesa nunca esteve tão sólida, e falam da insolvência, de necessidades de cortes, de redução de pensões, quando esse não é o caso, não quando você bate os números. Por fim, a gente chega novamente nessa subida de tom, porque a gente tem muitos elementos diferentes. A gente tem o elemento do passado colonial, das consequências que as políticas coloniais de Portugal trouxeram para o Brasil. Muitos portugueses não sabem que o Brasil não pôde ter indústria até cerca de 1800, porque Portugal proibiu o Brasil de se industrializar. O Brasil até hoje é um país de exportação de matéria-prima, e isso é uma consequência do modelo colonial extrativista engendrado em Portugal. Não estamos nem mencionando esse passado, a gente está falando de um presente, na verdade. Um presente em que uma lógica colonial, que se apresenta neocolonial, está se repetindo. Ou seja, temos trabalhadores que estão contribuindo para o sistema de segurança social, fortalecendo esse sistema de segurança social, garantindo com que não haja insolvências, não haja perigo, não haja nenhum risco de rebaixamento de notas nas avaliações de crédito perante a União Europeia. Entretanto, a gente não vê esses imigrantes tendo o apoio quando eles precisam. Talvez a gente tenha que refletir. Talvez a gente tenha, se você tiver oportunidade, tirar o seu estatuto de direitos e deveres políticos também. Tenha o poder de voto, porque enquanto não pudermos votar, ninguém vai representar nossos interesses. Vão continuar nos relegando, e agora a gente tem, na verdade, um parlamento português muito anti-imigrante, e temos que nos organizar para enfrentar isso. Então, não podemos ser somente mão de obra não escrava, porque recebemos salário, mas não podemos ser somente contribuintes de um sistema de segurança social e não ter direito à cidadania, não ter direito a estudar pagando o mesmo valor de um aluno português. Por que eu tenho que pagar 7.000 euros num mestrado que custa 1.000 euros para um português ou europeu, sabe? Então, eu espero muito que essa subida de tom do Lula resulte em alguma coisa, porque, querendo ou não, o Brasil tem muito poder de barganha, e a diplomacia brasileira é fenomenal, a diplomacia portuguesa também é excepcional, e vamos confiar que vai dar tudo certo, vai haver um mínimo de melhoria, ou um mínimo de retrocesso. O ideal seria não haver retrocessos. E é isso, gente. Obrigado por ver esse vídeo. Se gostou, dá um like, e até a próxima.